Bom dia! Essa é uma aula sobre o cálculo e a interpretação da razão das chances, ou odds ratio, que é o dado estatístico que a gente obtém a partir de estudos do tipo caso-controle. Então, relembrando aqui que nos estudos caso-controle, os pesquisadores vão selecionar um grupo caso, que é um grupo de pessoas que desenvolveram um determinado desfecho, que pode ser, por exemplo, uma doença ou a complicação de uma doença, e um grupo controle de pessoas que não desenvolveram aquela doença ou aquela complicação. Então, um grupo que não desenvolveu o desfecho. A partir de então, essas pessoas vão ser entrevistadas ou o prontuário delas analisado para buscar quantas pessoas em cada grupo foram expostas a determinados fatores que você está investigando, se são fatores de risco ou fatores de proteção ou até mesmo fatores causais para o desenvolvimento daquela doença. Então, por conta da forma como esse estudo é conduzido, um estudo retrospectivo, em que você parte das pessoas que desenvolveram e que não desenvolveram o desfecho, esse tipo de estudo não permite o cálculo de incidência, de risco relativo, redução do risco relativo, redução absoluta do risco. Então, o que vai ser possível calcular nesse tipo de estudo são as chances e a razão das chances. A chance é um conceito um pouco contraintuitivo, mas uma vez que a gente entende o que ele é, a gente consegue deduzir toda a fórmula de como a razão das chances é calculada, sem precisar decorar ela. Então, a chance é a probabilidade do desfecho ocorrer, dividida pela probabilidade do desfecho não ocorrer. Então, a chance, ela por si só já é uma proporção, já é uma razão. Então, no caso aqui de pessoas que foram expostas a determinado fator de risco, qual que é a probabilidade dela desenvolver o desfecho? Então, a probabilidade de desenvolver o desfecho é o número de pessoas que desenvolveram o desfecho dividido pelo número total de pessoas que foram expostas. Então, vai ser A sobre o A mais B. Essa é a probabilidade de desenvolver o desfecho no grupo de pessoas expostas. Qual que é a probabilidade de não desenvolver o desfecho nas pessoas expostas a determinado fator de risco? Então, vai ser essa probabilidade é o número de pessoas que não desenvolveram o desfecho dividido pelo número total de pessoas que foram expostas. Então, é o B sobre o A mais B. Então, a gente está vendo aqui que A sobre A mais B dividido por B sobre A mais B, você corta o A mais B das duas partes, tanto do numerador quanto do denominador. Então, a chance é a proporção A mais B no caso das pessoas expostas. No caso das não expostas, pelo mesmo raciocínio, a chance vai ser C dividido por D. Então, e a razão das chances, ou odds ratio, nada mais é do que a proporção entre as chances em cada grupo. Então, a chance de desenvolver o desfecho no grupo exposto é A sobre B, a chance sobre as pessoas não expostas é C sobre D, e aí você faz aquela multiplicação cruzada, né, quando você está dividindo dividindo duas divisões, que você transforma isso numa multiplicação. Então, a razão das chances é A vezes D dividido por B sobre C. Quando eu olho A vezes D dividido por B sobre C, sem entender o raciocínio que chegou até aí, eu não entendo por nada nesse mundo de que jeito que isso é um dado estatisticamente significativo. Mas a gente compreendendo o raciocínio que levou até aí, passa a fazer sentido. Bom, então a razão das chances nada mais é que a chance do desfecho entre os expostos dividido pela chance do desfecho entre os não expostos. Essa aqui seria a fórmula composta, em que você está vendo a probabilidade de desfecho entre os expostos dividida pela probabilidade de desfecho entre os não expostos. E aqui embaixo, entre as pessoas que não foram expostas, qual que é a probabilidade de desfecho e qual que é a probabilidade de não desfecho entre as pessoas que não foram expostas. A gente chega naquele cálculo lá do A vezes D dividido pelo B vezes C. Se a chance de desfecho entre os expostos é maior do que a chance entre os não expostos, o odds ratio vai dar um valor maior do que 1, o que significa que as pessoas expostas a determinado fator de risco têm uma chance maior de desenvolver o desfecho do que as pessoas que não foram expostas.
Se o odds ratio for igual a 1, significa que a chance entre os dois grupos é igual. E se o odds ratio for menor do que 1, quer dizer, se a chance de desfecho entre os expostos foi menor do que a chance de desfecho entre os não expostos, significa que a chance de desfecho no grupo do numerador, no grupo dos expostos, é menor do que a dos não expostos, e, portanto, a gente está falando aqui de um fator de proteção e não de um fator de risco. Bom, então, exemplos de como interpretar o odds ratio no caso de um odds ratio maior do que 1, que a gente está pensando aqui em fatores de risco. Então, esse aqui é um estudo do caso controle, que tentou correlacionar a idade parental com o desenvolvimento de autismo nos filhos. Então, eles buscaram mães cujos filhos já têm o diagnóstico de autismo e compararam elas com mães cujos filhos não têm o diagnóstico de autismo. E o que eles observaram é que a idade materna maior do que 34 anos teve uma razão das chances de 2,15 comparados a mulheres com 24 anos ou menos. E aqui a gente vê o intervalo de confiança, que ele está entre 1,21 e 3,38, significa que essa associação é estatisticamente significativa. Se o intervalo de confiança desse odds ratio estivesse cruzando 1, significaria que a associação não é significativa, ou seja, você não encontrou associação. Então, esse resultado, o que significa um odds ratio de 2,15 nesse caso? Significa que uma mãe com 35 anos ou mais tem 2,15 mais chances de ter um filho com autismo do que uma mãe com 24 anos ou menos. A gente também pode converter esse dado em porcentagem. Fica mais fácil de compreender o que ele significa. Então, no caso, para converter em porcentagem, a gente subtrai 1 do odds ratio, multiplica por 100 e assim a gente vai ter a porcentagem. Então, nesse caso que o odds ratio 2,15 menos 1 dá 1,15 vezes 100, então a resposta é 115%. Ou seja, uma mãe com 35 anos ou mais tem 115% mais chances de ter um filho com autismo do que uma mãe com 24 anos ou menos. Agora um exemplo de odds ratio menor do que 1, ou seja, o fator de exposição está funcionando como um fator de proteção e não como um fator de risco. Então, esse aqui é um estudo do caso controle, com 923 casos e 1.846 controles, que investigou o consumo de castanhas e risco de câncer coloretal. E o resultado que ele encontrou foi um odds ratio de 0,3, com intervalo de confiança de 95%, indo de 0,16 a 0,6, ou seja, como o intervalo de confiança está inteiro abaixo de 1, significa que a associação é estatisticamente significativa, significa que existe, que essa associação é real, em mulheres que faziam consumo de castanhas 3 vezes ou mais por semana, comparado com mulheres que não consumiam castanha. Então, o que significa isso é de que mulheres que consumiam castanhas 3 vezes ou mais por semana tiveram 0,3 menos chances de desenvolver câncer coloretal comparadas com aquelas que não consumem castanhas. Especialmente no odds ratio menor do que 1, igualzinho o que acontece com o risco relativo menor do que 1, essa frase é muito estranha, ela é muito contraintuitiva. Então aqui fica especialmente importante a gente converter esse valor numa porcentagem para compreender melhor o que ele significa. Então, para transformar em porcentagem, a gente subtrai 1 do odds ratio e multiplica por 100. Então, 0,3 menos 1 vai dar menos 0,7, menos 0,7 vezes 100, menos 70%. Ou seja, mulheres que consumiam castanhas 3 vezes ou mais por semana tiveram 70% menos chances de desenvolver câncer coloretal comparada com aquelas que não consomem castanhas. Tá? Então fica muito mais palatável para a gente compreender. Porém, esses valores de porcentagem, que nem a gente já viu em relação ao risco relativo, são valores que podem ser difíceis de traduzir para a prática, porque se você está reduzindo o risco de uma doença que seja muito rara, o quão palpável realmente é esse benefício? Ou se você está aumentando o risco de uma doença que seja muito rara, qual que realmente quão importante realmente é aquele fator de risco? Então, é possível também converter o odds ratio no número necessário para causar dano ou no número necessário para tratar.
Aqui no caso, as siglas são do inglês, né? Number needed to harm and number needed to treat. Então, nesse caso, o número necessário para causar dano significa o número de pacientes que precisam ser expostos ao suposto agente causal para produzir um evento danoso adicional. O cálculo de transformação do odds ratio no número necessário para tratar ou no número necessário para causar dano é muito complicado. Mas, felizmente, a gente tem sites que têm calculadoras que já fazem esse cálculo para a gente. Então, esse aqui é o link que vai para várias calculadoras de ferramentas para medicina baseada em evidências. E esse daqui é o link que faz a conversão do odds ratio para o número necessário para tratar ou para o número necessário para causar dano. Então, naquele exemplo anterior, em que o consumo de castanha estava associado a um risco menor de redução, a uma menor chance de desenvolvimento de câncer coloretal, eu já coloquei aqui o odds ratio foi 0,3. Aqui a gente precisa colocar a taxa esperada de eventos nos pacientes, que eu tive que fazer uma pesquisa adicional para ver que na população estudada é 4,1%. E aqui ele vai calcular que, nesse caso, assim, 35 mulheres precisam fazer consumo de castanhas 3 vezes ou mais por semana para evitar que uma tenha câncer coloretal. Então, essa é uma forma da gente transformar aquelas porcentagens do odds ratio em valores mais palpáveis para a gente ter a noção do quão grande é o impacto de determinado fator de risco ou de determinado fator de proteção. Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.